A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, muito bom dia para você. Estamos aqui tomando o nosso cafezinho e antes de entrar eu já estava aqui orando em línguas, pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria para falar a você nessa manhã, porque hoje é um tema daqueles. Hoje é um tema daqueles que a gente olha e diz: Ei, Jesus, só Tu mesmo. E o ambiente ele já está formado, ele já está criado aqui. Deus quer te surpreender nessa manhã. Hoje é o último dia, deixa eu ver. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia da nossa série. Eu vou só confirmar se hoje é o último dia ou se amanhã nós teremos mais uma ministração. Hoje é o último dia, querido. Hoje é o último dia. E hoje, sendo o último dia, Deus, Ele quer te surpreender. Mais uma vez. Mais uma vez o Senhor quer te surpreender. Eu já tenho um tema. O Senhor já nos presenteou com o tema da próxima série. Ele foi claro, sucinto, objetivo. E nós já temos o tema da próxima série. A próxima série de vídeos que sairão nos próximos dias aqui no YouTube, e você que está no nosso grupo do WhatsApp já receberá com exclusividade o tema da próxima série, e nós teremos surpresas de Deus nesse processo, muitas surpresas, como hoje Deus também vai nos surpreender. E eu quero dizer para você que ao fim de cada devocional eu vou estar compilando todos os vídeos, os materiais, e vou estar colocando em um lugar só para servir como estudo. Inclusive, nós vamos criar tanto um e-book, um livro digital dos estudos com todos os meus esboços, quanto também possivelmente, eu ainda não sei, nós poderemos ver aí um livro, um pequeno livro. Talvez eu não consiga ter tempo para concluir um livro de forma completa, mas nós vamos narrar todas as histórias, todos os devocionais em um só livro. E quem sabe a gente não manda imprimir, né? Mas por enquanto, a única certeza que eu tenho é de que será um e-book. Amém? E aí você vai ter a possibilidade de comprar e ofertar para alguém, doar, tá? Evangelizar a vida de alguém através disso, tá bom? E hoje, para finalizar o nosso devocional, nós tivemos quase 30 dias de série Identidade. Nós entendemos que Deus, Ele nos presenteia com a nossa identidade. Nossa identidade, ela é criada, ela é formada antes de nós nascermos. Nós entendemos que Deus, como diz em Jeremias, antes de nascermos, Ele já tinha nos escolhido, nos dado um nome. E esse nome, como nós também aprendemos, ele é um nome não só terreno, não só para me identificar na terra, mas nos céus. E nos céus esse nome, ele tem um poder de
criar e gerar o destino que nós merecemos aqui na terra, e no céu ele tem um poder sobrenatural. Nosso nome, ele será chamado pelo Senhor, ele será chamado pelo Senhor na sua vinda, como a palavra diz. E nós acreditamos que a nossa identidade, ela não está ligada ao que as pessoas dizem ao nosso respeito. Ela não está ligada às sensações que nós temos de quem nós somos, às impressões que nós temos de quem nós somos. A nossa identidade, ela tem uma autoridade para definir quem nós somos, não só na terra, mas no céu. O que nós sentimos e fazemos aqui tem uma ação espiritual, tem um movimento no céu, tem algo no céu que se move. Toda ação terrena, ela tem uma reação do céu. E toda ação no céu tem uma reação na terra. Entenda isso e lembre disso. Tudo que você fala aqui, o mundo espiritual, ele se move. E o que acontece no mundo espiritual, às vezes, ele mexe, move aqui o mundo terreno. E hoje a nossa série Identidade, ela termina. Eu termino com o coração cheio de alegria e com esse tema que me quebrou, porque está ligado ao primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro, eu te convido, assista ao primeiro. O último está conectado com o primeiro. No primeiro episódio nós falamos sobre como a depressão, como a ansiedade, ela distorce, deforma quem nós somos em Deus. Porque alguns vão dizer que são doenças. Eu ainda não consigo, por mais que a organização de saúde possa entender assim, talvez eu nem sei dessa informação, mas se a Organização da Saúde, Mundial da Saúde, entende que ansiedade e depressão é uma doença, eu acredito que já reconhece isso. Eu acredito que seja realmente uma doença mais de alma, uma doença de alma, porque a alma que ela está em depressão e ansiedade, ela está presa em si mesma, em seus próprios pensamentos ou nas opiniões dos outros, nos pensamentos dos outros. Enfim, nós falamos isso no início, no primeiro devocional, e hoje nós não vamos falar disso, mas é relativo. O tema da nossa série Identidade de hoje, o último dia, o tema do dia de hoje é identidade não é sentimento. Identidade não é sentimento. E pensando nisso, eu entendi várias questões. Eu entendi que nós vivemos numa era onde as emoções, elas ganham o lugar da verdade. Nós estamos num tempo onde as emoções, elas ganham o lugar do amor, da compaixão. Se eu sinto alguma coisa, é real. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que é real? Se você sente algo, é real? Porque assim, eu compreendo que sentimentos, eles são passageiros. Eles passam, eles oscilam, eles mudam com o tempo, com o clima. Hoje aqui em Fortaleza está um climazinho frio, hoje pela manhã. Tem um clima frio. E com as fases da vida, esses sentimentos também vão mudando. Você vai ficando mais velho, mais maduro, mais consciente. Mas a identidade, ela é o alicerce para que os sentimentos não pesem nem do lado
nem do outro. E ali embaixo tem a identidade segurando, resistindo ali os sentimentos enganosos, resistindo ali às dores, às doenças, resistindo às frustrações, porque um sentimento, ele não tem um poder de salvar ninguém, mas ele pode destruir uma vida. E Deus, ele não constrói sobre a areia a nossa identidade. Ele constrói sobre a rocha, fazendo aqui uma analogia aí da palavra. Hoje você vai ouvir do céu o que você sente. Não define quem você é. Hoje você vai ouvir, nós vamos falar pela última vez sobre o tema identidade, que os sentimentos, eles não definem quem você é, eles não são a sua identidade. E eu quero que você abra comigo o livro de Jeremias. Olha aí, a gente começou em Jeremias e vamos finalizar em Jeremias. O versículo, Bíblia na tela. Jeremias, eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. O versículo, capítulo 17, o versículo é o 9. A palavra vai dizer o seguinte: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em outra versão, que eu não consigo colocar na tela, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Eu, ó Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Essa versão é na NVI. Querido, aqui no capítulo 17, Jeremias, ele vai apresentar uma forte crítica aos pecados de Judá. Ele vai especialmente falar sobre a confiança daquele povo em ídolos e em alianças humanas. Ele vai falar que, em vez de confiar em Deus, eles estavam confiando em ídolos, em alianças humanas. O texto aqui, ele vai revelar uma mensagem de advertência sobre a destruição de Judá, ou a destruição do povo de Judá, que se aproximava devido à infidelidade do povo. E a idolatria, contrastando aqui de forma real com a bênção de confiar em Deus e com a maldição de confiar no homem. Aqui Jeremias, ele vai alertar no versículo 9 especificamente que o coração humano, ele é enganoso, ele distorce, ele confunde, e muitas vezes ele vai nos levar a caminhos que não tem nada a ver com o que Deus escreveu para nós. Quantas vezes você já se sentiu inútil, rejeitado, esquecido? E esses sentimentos, eles falam alto. Lembra que eu citei em alguns momentos que alguns sentimentos, eles não falam, eles gritam, mas não têm autoridade para definir a sua identidade. Eles não têm essa autoridade para definir quem você é. A verdade é que você é quem diz que você é
o que o Senhor diz que você é. Esse é o ponto. O ponto é que ele diz que você é filho, amado, escolhido e cheio de propósito, porque a sua identidade, o seu nome, ele carrega um propósito, uma missão no céu e na terra, que inicia na terra. Não deixe que um dia ruim determine o valor de uma vida inteira. Essa frase eu fiz questão de colocar porque é uma frase que explica a minha primeira frase no início, onde eu disse para você, cadê ele? Tá aqui. Eu disse para você que um sentimento, ele não salva ninguém, mas ele pode destruir uma vida. O termo "não deixe que um dia ruim determine o valor de uma vida inteira" é exatamente esclarecendo isso. O texto de Jeremias 17:9, eu queria ler com você o versículo 10 também. Entenda o versículo 10. A palavra vai dizer, ora, vou ler o 9 e o 10 novamente pela King James aqui. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O versículo 10 vai dizer, eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Nessa declaração de Jeremias, esse alerta de Jeremias para o povo, dizendo que o pecado ele não só engana, mas ele destrói, que a crítica ao pecado, pela confiança do povo à idolatria e às alianças humanas, ele vai ali falar diversos textos que nos confrontam também. Por exemplo, o versículo 5, que eu até marquei aqui, ele diz, assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal e sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. A palavra no versículo 6 vai dizer, ele será como um arbusto no deserto, não perecerá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosos. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Aí logo vem o 9 e o 10 que nós lemos desde o início. Querido, eu não estou dizendo para que você não deve, e essa palavra ela não diz a respeito disso que você jamais deve confiar no homem, não. Ela fala sobre os sentimentos. Ela fala sobre não só a confiança no homem, mas os sentimentos. Porque quando você confia em alguém, é gerado primeiro em você um sentimento de quê? De confiança, de integridade daquela pessoa. Mas essa não é a mensagem aqui. A mensagem é sobre você, é sobre o seu coração enganoso. Porque é construído dentro de você a confiança. Por mais que, de forma secular, nós entendemos que há um adágio popular que diz que a confiança ela é
passada, você precisa passar confiança. Não se trata disso. A confiança, ela pode ser passada, mas primeiro ela tem que ser gerada no coração de alguém. Se eu não confio de contar um segredo para alguém, eu não vou falar, mas aquilo é gerado no meu coração e logo em seguida eu sinto paz e transmite para todos, para o meu cérebro, enfim, e assim eu sinto paz de acreditar, confiar e ter paz na mente para falar para alguém um segredo, alguma coisa. Eu estou dando esse exemplo, mas eu quero dizer que acreditar, confiar, isso é construído dentro de você. E quando a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso, não quer dizer que você precisa desprezar o que você sente, ou que você, ou o seu coração é enganoso. Amar alguém é enganoso, confiar em alguém é... Não. A palavra ela está dizendo que você precisa criar um filtro. Aqui Jeremias alertava para aquele povo que estava confiando em ídolos, em alianças humanas. E esse filtro que você precisa ter, ele precisa gerar em você, como diz o versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. A sua fé precisa estar nele. Então o texto de Jeremias 17, do 9 ao 10, ele vai mostrar aqui uma realidade profunda sobre a natureza humana, sobre o coração ser enganoso. Inclusive há um termo hebraico chamado agob. No hebraico ele vai significar torto, tortuoso, traiçoeiro. A palavra hebraica para coração se chama leve, que é usada para apresentar não só emoções, mas também a mente, vontade, decisão. Por isso que eu quero dizer para você que não é sobre o seu coração, é sobre mente, vontade, decisão, ou seja, até mesmo a nossa capacidade de escolher pode ser afetada profundamente por sentimentos enganosos. Mas Deus, ele não apenas vê o nosso interior. É por isso que nós não nos enganamos com Deus, porque ele esquadrinha o nosso coração e aprova os nossos pensamentos, como nós lemos. Ele sabe quem você é de verdade, ele sabe a sua identidade, ele sabe o seu valor. Mas quando você esquece disso, o pior acontece. E é nisso que eu quero tratar nesse último dia de devocional. É quando nós esquecemos quem nós somos por conta dos sentimentos. É quando nós entendemos que a nossa identidade ela é sentimento. Ela está baseada no que nós sentimos. Não. É quando você deixa de ser quem você é, quando você está na frente de um amigo. É quando você deixa de ser quem você é quando você está com um namorado. É quando você esquece quem você é em Deus, quando você está próximo do esposo, da esposa, do filho. É quando você esquece quem você é, quando o pecado se aproxima. Davi, que muito sentiu medo e vergonha depois dos seus pecados, ele sentiu tudo isso, mas ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Pedro, que sentiu culpa após negar Jesus, ele mais ainda assim foi chamado para liderar e mostrar que se sentia mal. Mesmo ele se sentindo mal porque havia culpa nele, mesmo assim, ainda assim, ele foi chamado para liderar. Eles mostram que sentir-se mal
não anula quem Deus nos chamou para ser. E às vezes o teu coração, os teus sentimentos, eles te enganam. Eles te enganam em mínimos detalhes, em situações bobas, em situações bestas, como a gente diz aqui no Ceará. De besta, de besteira, de bobeira. São situações que te afastam de quem você realmente é em Deus, que às vezes destrói a sua forma original. Não esqueça o que eu disse no início. O sentimento, ele não salva você de nada nem de ninguém, mas ele pode destruir a sua vida. Às vezes é um ciúme bobo que pode atrapalhar o teu relacionamento. Às vezes é uma palavra num momento de um sentimento pesado, de uma ação, vamos dizer assim, no momento de um sentimento que você não conseguiu controlar, que pode acabar com um relacionamento, uma vida, pode traumatizar um filho, uma pessoa. Às vezes é um sentimento por alguém que não sente a mesma coisa por você e faz você ter ações como um casamento que pode acabar com a sua vida, destruir os sonhos de Deus para você, porque você, entre aspas, errou na escolha. Às vezes, as palavras das pessoas ao seu respeito geraram em você sentimentos de culpa, de amargura, de que você não tem valor e te levam a fazer coisas que você jamais pensaria, como se cortar, estar depressivo. Às vezes, irmãos, são palavras que levam você a lugares de morte. E tudo isso é gerado no coração, porque o coração é enganoso. Quando eu falo do coração, eu não falo só do coração, eu falo do coração do Agob, que nós lemos aqui o termo hebraico para falar que é tortuoso, traiçoeiro, enganoso. O coração que dá caminho e dá vazão às emoções que levam para a mente, gerando vontade e decisões. Eu não sei se você está me entendendo, mas Deus preparou esse último dia desse devocional para explicar para você que, por mais que você tente restaurar a sua identidade em Deus, descobrir, porque ela é descoberta em Deus através de intimidade e relacionamento, descobrir a sua identidade, saber quem você é em Deus, por mais que você tente, se você não controlar os seus sentimentos, o seu coração enganoso, os seus sentimentos que atrapalham o seu processo de santidade, se você não tentar controlar isso, de nada valerá buscar saber quem você é, porque você vai ficar sempre caindo e entrando num ciclo vicioso de estar bem com o Senhor, ter relacionamento, entender quem você é diante dele, diante dos céus, saber o seu nome no céu, entender o seu propósito, o seu chamado, mas sempre caindo por conta dos sentimentos, sendo vencido pelos sentimentos que estão gerados por palavras, por pensamentos, e aí vai, são várias formas. Eu quero dizer para você que ainda há tempo, e esse tempo é hoje, essa hora é chegada,
que nós devemos entender que o nosso coração, ele não só pode nos enganar, mas ele pode determinar que a nossa identidade ela seja fortificada e, como eu disse lá no início, que ela esteja construída como alicerce na rocha em Deus. Quando você não é mais confundido pelos seus sentimentos, você começa a compreender que Deus, o Senhor, Ele tem o poder de não só dizer quem você é, te formar, te dar uma vida, construir uma família, mas fazer com que você viva milagres constantes, bênçãos eternas e salvação. O Senhor está voltando, a vinda de Jesus ela é real. Nós estamos vendo, eu acredito sim que estamos vivendo as dores de parto. E o Senhor já me deu o tema da próxima série do mês de julho. E é todos os processos que eu estou vivendo. E eu aprovo a Deus e louvo ao Senhor que isso tem tocado pessoas também. E com isso eu preciso dizer para você que você precisa parar de ser confundido pelos seus sentimentos. Para que a sua identidade hoje ela seja realmente forte, que ela esteja construída na rocha, que ela esteja fortificada, alicerçada, você precisa entender isso. Eu já vou encerrar. Que os seus sentimentos, que o que você sente, ele pode te destruir. Um sentimento ele não tem poder para salvar ninguém, mas ele pode destruir uma vida. Tudo que eu disse para você do início até hoje, de não fazer com que não ouvir o que as pessoas dizem ao seu respeito, não gerar em você expectativas sobre as pessoas, a sua identidade, ela tem um propósito, tudo isso é alimentado pelos sentimentos. Não viver em crise, a ansiedade pode tentar, a depressão pode tentar, mas o que Deus tem para você é firmar a sua identidade e viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas tudo isso que eu disse para você, se você não controlar os seus sentimentos, aquilo que as pessoas falam, elas vão continuar te dizendo quem você é, porque você vai ouvir, o seu coração vai formar sentimentos e você vai ficar depressivo. E você vai querer ouvir o que as pessoas dizem, formar uma opinião ao seu respeito, ao respeito de você e ali gerar realmente uma verdade. É por isso que eu disse no início, o sentimento, ele ganha o lugar da verdade. As emoções, elas ganham o lugar da verdade. E hoje, de forma secular, nós entendemos isso, que às vezes o que você sente, psicólogos são treinados para isso. Nada contra a psicologia. Eu estou estudando psicanálise. Mas não... Os psicólogos hoje seculares, eles são treinados para te dizer que o que você sente é real, que o que você sente é o que você realmente é. Não! Você é aquilo que Deus diz que você é, e você precisa descobrir isso através de intimidade, através de parceria, relacionamento com Deus. E pensando na ciência, e nada contra a psicologia, como eu falei para vocês, amados, eu estou estudando psicanálise e eu acredito na ciência e acredito que Deus criou
conhecimento no homem para entender até um certo ponto, através da ciência, mas eu vou trazer aquele dado real, aquela pesquisa, o estudo, que esse aqui é da American Psychological Association, que é a APA. Estudos da APA indicam que 1 em cada 3 jovens hoje acredita que o seu valor depende diretamente de como se sente no dia. Isso gera um ciclo de instabilidade emocional, crises de identidade e comparação. Mas quando há uma âncora sólida, fé, propósito, verdade bíblica, os mesmos jovens apresentam 70% mais estabilidade emocional e clareza de identidade. Quer dizer que os sentimentos eles variam e a identidade é revelada por Deus, ela permanece. O sentimento ele é passageiro, mas a sua identidade ela é eterna. Nós já falamos isso também. E eu quero encerrar hoje muito feliz por ter passado todos esses dias com você. Se você também está feliz e gostou de ouvir esse devocional, coloca aqui nos comentários do YouTube o que esse devocional mudou na sua vida, se foi bênção para você, se você conseguiu achar ou identificar a sua identidade em Deus, se te ajudou na sua formação cristã. Coloca aqui o que você sente, coloca só um glória a Deus, aleluia aí nos comentários, que já ajuda a gente. E antes de orar para você, eu quero falar sobre isso. Os sentimentos eles são tão enganosos. Hoje, irmão, nós vamos passar um pouquinho do tempo, mas nós vamos fechar isso aqui, como diz o outro, como diz o ditado, com chave de ouro. Nem sei o que significa, mas nós vamos fechar com chave de ouro. Enfim, os sentimentos eles chegam a ser tão enganosos que eles criam esse ciclo de estabilidade na sua vida, porque por mais que você passou esses 30 dias comigo aqui falando sobre a sua identidade, se você não controlar os seus sentimentos, amanhã você volta a pensar tudo novamente do que as pessoas falam a seu respeito, do que as situações te levaram ao seu respeito, a você ser quem você é. Tudo aquilo que nós tratamos nesses dias, zera tudo. Porque você escuta, alimenta, você sente, alimenta. Você pensa e alimenta. E o propósito aqui não é tratar só o espírito, mas a alma. E eu preciso dizer para você, em nome de Jesus e debaixo de céus abertos, a sua identidade ela permanece, ela é eterna. Esses sentimentos eles são estáveis, eles são sentimentos que vão variar durante toda a sua vida. E como eu não poderia deixar de falar, esses sentimentos eles vão te levar nesse ciclo vicioso, te fazendo querer desistir todos os dias. Eles vão querer te fazer parar todos os dias. Eles vão querer, hoje talvez você está ouvindo esse devocional, acompanhou os outros dias, mas entendendo que não tem mais jeito, não dá mais. Por quê? Porque eu ouvi, o meu coração formou uma opinião, gerou em mim sentimentos, emoções intensas, crises de autoestima, gerou em mim verdade, virou verdade. O que era sentimento vira verdade. Ou você acha que esse povo que Jeremias, o povo de Judá, que Jeremias combatia com afinco sobre a idolatria, eles
eles não pensaram, se emocionaram em idolatrar outros deuses, achando que receberiam algo desses deuses, formando o sentimento até virar verdade, não de receber, mas de construir esse pensamento na mente. Você acha que alguém que acende uma vela para um santo, acreditando que aquilo vai acontecer, é um sentimento que vira verdade? E isso é idolatria. Não é a verdade de acontecer, é a verdade em nós, para nós. E isso vira idolatria, e o Senhor, Ele combate muito a idolatria. Há tantas coisas em nós que é idólatra, que nós nem sabemos. Mas nós vamos falar um pouco disso na próxima série. Mas eu quero encerrar, e antes de encerrar, orar por você, eu quero dizer: existia um homem que, assim como alguns de nós, ele estava prestes a desistir de tudo. Esse homem era pastor. E ele, um certo dia, com problemas em casa, cansado de problemas na igreja todos os dias, cheio de dificuldades financeiras, ele pensou, acordou, pensou e disse: se hoje uma coisa der errado, eu vou chutar o balde. Tá ouvindo, né, Jesus? Se hoje uma coisa der errado, eu irei chutar o balde, eu não aguento mais. E aquele homem, com os olhos marejados de lágrimas e com o coração cheio de sentimento de dor, desistências, incertezas, uma crise grande, ele disse isso ao Senhor, triste, porque pensava também em tudo que ele já tinha construído, famílias, filhos, as famílias que ele restaurou através da mensagem, da palavra, do testemunho, mas ele disse: eu não aguento mais. Ele preferiu desistir. Mas ainda não desistindo, aquele homem foi para a igreja, para atendimentos, e não vieram só um problema, querido. Vieram 10, 20, 30 problemas, de casa ao ministério. E findando o dia de trabalho daquele homem que era um pastor, ele, no último minuto do seu expediente, ele olhou para o céu e disse: Senhor, eu te falei, eu te disse, Senhor, se hoje eu enfrentasse um problema, eu iria chutar o balde. Hoje eu vou chutar o balde, eu não aguento mais. E aquele homem, ele atendeu todos os problemas que ele tinha que atender de forma honrosa e como um verdadeiro homem de Deus. Mas naquele último minuto ele disse: eu vou chutar o balde porque eu não aguento mais. E na sequência, aquele homem nem passou em casa. Ele foi direto para o primeiro bar que ele encontrou. E naquele bar era uma casa era como se fosse uma discoteca onde mulheres dançavam, coisa e tal. E ele senta no balcão e logo que ele senta, antes que ele pedisse uma bebida ao garçom, quando ele ousa em chamar o garçom, ele escuta um choro como um estampido do seu lado. E ele olha rapidamente, ele vê uma mulher despida, com pouca roupa, chorando, gritando: eu não acredito, eu não acredito. Aquele homem olha intensamente para aquela mulher, não reconhecendo, naquele ambiente escuro.
Até que ela diz: meu pastor, o Senhor veio até aqui para me resgatar. O Senhor realmente é um homem de Deus. Aquele homem sem nenhum tipo de reação. Ele simplesmente cai no choro junto com aquela mulher. Até então, a motivação que a mulher achava dele estar naquele lugar seria para salvá-la, para resgatá-la. Mas, naquele momento, o Senhor não resgatava apenas uma vida, mas duas vidas. A dela e do pastor. E o que eu queria dizer para você nessa manhã e findar a nossa série devocional é que, por mais que você tenha passado 30 dias comigo, ouvindo sobre quem você deve ser e quem você realmente é em Deus, se os teus sentimentos não forem controlados por você, talvez amanhã você possa viver algo que não é de Deus para a sua vida, por conta das suas decisões, dos seus sentimentos. Mas como um alerta Deus me trouxe hoje, nessa manhã, para dizer para você: controle os seus sentimentos, o seu coração é enganoso. As emoções, elas não podem falar mais alto do que as intensas vozes, vou chamar assim de vozes, do Espírito Santo, das tentativas do Espírito Santo de te chamar a atenção, de te colocar no caminho correto, de construção, de firmeza. E nós vamos orar agora. E nessa oração eu queria que você parasse tudo o que estivesse fazendo. Nós vamos orar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, ora comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou num caminho, e esse caminho, Senhor, será percorrido por nós até que o Senhor venha. Obrigado porque nós temos a certeza de quem nós somos hoje. Obrigado porque o Senhor nos ensinou nesses 30 dias. Obrigado, Pai. Deus nos ajuda a construir a nossa identidade em cima do que nós somos em Ti e não do que nós sentimos, Senhor. Deus nos lembra que o nosso coração, ele quer nos enganar. Os sentimentos querem nos enganar, mas a Tua palavra, ela é verdadeira. Ela nos ensina, ela nos orienta e é lâmpada para os nossos pés. Oh, aleluia! Hoje, Espírito Santo, mesmo que nós venhamos nos sentir perdidos, nós rejeitamos todo sentimento de fraqueza, nós rejeitamos todo sentimento de fracasso. E eu coloco, Senhor, diante de Ti, meu Pai, cada vida, porque nós identificamos que nós não somos o que o mundo diz que nós somos filhos amados, justificados, escolhidos, separados. E nós decidimos, Senhor, hoje nos abraçar contigo e com a nossa identidade restaurada, voltando à nossa forma original, Deus, voltando a quem nós somos, a ser quem nós devemos ser e quem nós somos. A nossa alma, ela oscila, Senhor, mas a nossa identidade, ela é firme em Ti. E o Teu Espírito Santo, ele gerará em nós força, resistência, para não nos confundir, Senhor, com o coração que é enganoso.
Pai, eu profetizo sobre cada vida, sobre cada família e coração nessa manhã. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja transformado em nome de Jesus. Seja limpos de mão e puro de coração em nome de Jesus. Pai, faz isso na minha vida, Senhor, todos os dias, como o Senhor faz na vida dos meus irmãos. Assim, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção seja repartida, que a unção que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor, seja, em nome de Jesus, repartida, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo um caminhos, Senhor, não tortuosos, mas caminhos direitos, corretos, retos diante de Ti. Deus, nós cancelamos todos os atalhos espirituais que a mente e o coração articula para tentar pegar, Senhor. E nós colocamos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Toda e qualquer, Senhor, situação contrária à Tua vontade seja resolvida em nome de Jesus. Que a nossa identidade, o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito nessa manhã seja restaurado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Querido, o que posso fazer eu agora, hein? Só te agradecer por esses dias, pela sua companhia, pela sua presença. E esteja ansioso junto comigo para a próxima série devocional que terá um tema surpreendente. Eu quero declarar sobre você todas as bênçãos que o Senhor pode lhe dar. E nessa manhã, encerrando esse devocional, essa série Identidade, declarando sobre você restauração de quem você é, da sua forma original. Obrigado. Obrigado por você ter acompanhado até aqui e até os próximos dias e as próximas séries que Deus nos permitirá viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Deus abençoe.